Bom, então a gente vai começar agora um treinamento de planejamento de gestão de redes sociais. Esse é um treinamento que ele vai praticamente do básico, um pouquinho mais técnico, mas nada puxado, nada que uma pessoa que nunca ouviu falar sobre gestão de redes sociais não possa entendê-lo. Um outro ponto também que eu gostaria de salientar aqui é que esse treinamento ele também serve como extracurricular. Então, se você que está assistindo esse treinamento tem intenção de amanhã depois começar a trabalhar nessa parte de gestão, copyright e tudo mais, focado nessa parte de marketing digital, já é um passo, já é uma base para onde caminhar, como caminhar a visão, porque fazer uma postagem a nível corporativo, quando você está entregando um trabalho, um serviço para uma empresa, existe uma série de estudos para aquele post estar lá, para você estar visualizando um post comercial dentro da sua rede social. Então a gente vai entender um pouquinho sobre o funcionamento de gestão. Então vamos começar com o primeiro ponto aqui do mapa mental, que é o que iremos aprender. Eu quis colocar isso porque de repente a gente, nossa, que linha a gente vai seguir, né? Para não ficar confuso, eu anotei aqui alguns pontos. Então o primeiro ponto é gestão para qualquer rede social. Esse é o primeiro ponto. Rodrigo, mas como faz para aquela ou para... Isso daqui é uma base para você ter uma visão macro do que é uma rede social. Seja ela LinkedIn, Instagram, Facebook, qualquer que seja a rede social. A gente vai aprender um pouquinho sobre a gestão de postagem, ok? Algo também bem a base. Depois dá para fazer 4, 5 treinamentos só falando sobre postagem, técnicas, como você criar um engajamento. Eu vou falar um pouco, mas lembrando, é a base, ok? É muito resumido. A gestão e análise da persona, também isso daí a gente vai falar. As métricas que são fundamentais para qualquer sucesso, né? O sucesso de qualquer negócio, de qualquer atividade que você esteja desenvolvendo. E não iremos aprender a utilizar as redes sociais. Então eu não vou abrir a minha tela aqui, olha, você está vendo esse botão dentro do Facebook? Esse daqui. Não, não é isso. Por quê? Isso daqui é uma visão macro para você ter uma noção como vai funcionar a gestão daquela ferramenta. Aquela ferramenta pode ser um Facebook, pode ser um Instagram. E a melhor dica, eu vou falar sobre isso, mas a melhor dica, eu já vou deixar aqui logo no início para abrir esse treinamento, fuçem nas ferramentas. Ah, o que é essa daqui? Gestão de análise. Clica na gestão de análise, vai tentar interpretar, vai ler. Seja curioso dentro daquela plataforma que você está utilizando. Só dessa forma você vai aprender. Caiu num ponto que realmente criou uma dúvida, para e pesquisa somente sobre aquele ponto. E aí, segue adiante, ok? Então, o que a gente vai estar abordando aqui é realmente uma visão macro, mas com uma base muito fundamentada em cima de métricas, em cima da visão, o que é essa gestão de redes sociais. Então, vamos lá. Então, segundo ponto, definir a rede social relevante. Não confunda com a estratégia de marketing. Então, vamos lá. Qual a melhor rede social para o meu negócio? Depende de alguns fatores, então vamos lá. Quando a gente fala defina a rede social relevante para você, não é pensar no seguinte, todas servem para mim. É realmente afunilar. Qual é o segmento da minha empresa? O que minha empresa faz? De repente é interessante usar o LinkedIn ou não? É interessante usar o Facebook ou não? No caso, esse treinamento ele está sendo dedicado para o Hub Mulher, para esse corpo de pessoas, né? essa formação de pessoas, de profissionais, para ajudar outras mulheres de verdade, né? Reais, que essa é a filosofia do Hub Mulher. Então, o que seria interessante? Praticamente todas. Se você quer atingir a sociedade, praticamente todas. Porém, estratégia de marketing que você vai usar não significa que vai depender essa rede social eu não vou utilizar, aquela eu vou utilizar. Tudo vai depender do perfil da empresa. Então, qual é o perfil da empresa? A empresa vai estar se comunicando com outra empresa? Ou a empresa vai estar se comunicando com o consumidor final? B2B, você vai fornecer serviços, um voluntariado, uma venda,
para uma outra empresa ou é para o consumidor final? Já é a pessoa que vai consumir o seu conteúdo, o seu material. Então você precisa identificar isso quando você for começar uma estratégia de marketing. Dentro desse perfil, por exemplo, se você vai lidar com B2B, é só um exemplo, lembre que esse treinamento é bem abrangente e base. Quando você vai lidar com B2B, necessariamente, inicialmente, o Facebook não é tanto o seu foco. O LinkedIn pode ser mais seu foco. Outras alternativas de marketing digital pode ser seu foco. Então tem que entender isso, que isso daí também é um outro treinamento. E o tipo de serviço ou produto, né? Se é serviços ou produtos. Então, se é serviço, você tem que montar uma estratégia focado no serviço. O que você oferece? Vocês ajudam pessoas? Então, focar sempre nisso aí. Amanhã a gente vai começar a vender. Qual é a melhor plataforma para oferecer algo para essa pessoa? É para a pessoa ou para a empresa? Depende. Então, se você for oferecer para empresas, olha, o meu produto vai ser dedicado somente para outras empresas. B2B. Então, qual rede social é mais adequada para eu começar a colocar minha energia? Então, identificar isso é muito importante. Lembrando também, se caso tiver alguma dúvida, no final dessa live aqui a gente vai estar tirando as dúvidas. Então, anotem aí, que aí a gente volta e refaz esse ponto aí das dúvidas. Ok? Então, esse é o ponto interessante, é conhecer com quem você está trabalhando, qual é o segmento da empresa. Ele fala direto com o cliente final, direto com outras empresas, é um repasse, é serviços, são produtos, então é analisar isso daí. Isso é importantíssimo para que tenha um fundamento, para onde eu vou caminhar. Redes sociais e o seu poder. Então vamos agora a gente vai entrar começar a entender um pouco redes sociais, que hoje o usuário básico, ele vê a rede social como um relacionamento com outras pessoas, estar de forma digital mais próximo da pessoa que está longe de repente, ou estar associado às tendências do mercado. Uma pessoa que gosta de jogar videogame, a rede social é o melhor caminho para entrar dentro das novidades, para estar dentro das novidades das pessoas influentes, ok? E para a gente que está por trás das câmeras, né? O background de toda essa estrutura aí, que a gente quer atrair o usuário básico. Então, as redes sociais são classificadas como proativas. Qual que é a diferença do reativas para proativas? As redes sociais, elas são, no caso da gente que está no background, utilizando ela como ponte para alcançar esse usuário. A gente vai começar, eu vou falar num linguajar aqui bem simplificado para que nós possamos entender. A gente vai dar tiro para todo lado. O que é? Quando você começar a ver uma métrica, a gente vai falar sobre métrica, vai entender um pouco de gráfico mais um pouco para o final, mas quando a gente começar a interpretar, você vai ver que vão ter muitas pessoas visualizando a sua postagem. Mas quem vai estar engajando são poucas. O percentual é muito mais baixo em comparação ao percentual de pessoas que visualizaram ou que tiveram alguma interação. Então, dentro disso se torna uma rede proativa. Você cria aquele engajamento. A pessoa não sabe que ela tem necessidade de consumir o seu conteúdo ou de se envolver com o seu conteúdo. Você está tentando criar isso. É uma ação proativa. Aí vem o segundo ponto aqui que eu coloquei. Algumas estratégias de marketing são classificadas como reativas. Vender mais. Eu até coloquei em parênteses ali, vender mais. Em resumo, hoje é uma ferramenta que eu utilizo muito, eu não utilizo mais gestão de redes sociais. Eu utilizo mais o YouTube e o Google Ads, que quando eu comecei a trabalhar se chamava Google AdWords, em 2016. Hoje mudou para Google Ads, mudou também um pouco do layout da plataforma, mas o objetivo é o mesmo, ficou até um pouco mais inteligente a plataforma. Então o que acontece? Quando você quer vender mais, isso no caso quando a gente está saindo um pouco do orgânico, essa é uma comunicação também, é uma linguagem técnica muito utilizada no marketing digital, nas redes sociais. Você fez uma postagem paga ou orgânica? Normalmente eles não falam, é gratuita essa postagem? Não se fala assim. Se fala orgânico. Orgânico o que é?
é aquela postagem que você postou só na rede social e você não impulsionou, né? Também é outra palavra aí técnica dentro do marketing digital das redes sociais. Então, quando não tem esse investimento, né, vou falar assim, esse investimento em cima da postagem, se torna uma postagem 100% orgânica. Quando você quer vender, quer atingir pessoas realmente que já sabem o que querem, às vezes as redes sociais não são o indicado, principalmente quando você tem um investimento financeiro muito baixo. Então você precisa ir direto ao ponto. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Tem uma pessoa que eu conheço, é da nossa família inclusive, ele tem uma empresa de painéis solares. E aí o que acontece? O painéis solares não é a pessoa que está lá no Facebook, todo mundo vai ter interesse em adquirir painéis solares na sua casa. Então eu já falei para essa pessoa, olha, o Google vai ser a melhor alternativa, a palavra-chave, porque você vai aparecer somente quando a pessoa digitar a necessidade. Quero painéis solares na região X, ou para casas, ou para indústria. Então se faz toda uma montagem de marketing digital em cima desse tipo de anúncio, e quando alguém vir com a palavra-chave, é o dispositivo que vai fazer com que seu anúncio apareça. Então é dessa forma que funciona. Esse tipo de anúncio, feito no Google principalmente, se chama reativos, porque você cria uma reação na pessoa em clicar, porque ela já sabe que está procurando, e você está mostrando o que ela está procurando. Diferente da rede social. Então tome cuidado, às vezes a gente fala, vamos investir um dinheiro nas redes sociais. Depende. Ah, Rodrigo, então quer dizer que não vale a pena investir dinheiro na rede social? Depende. E se você está divulgando um evento, principalmente se esse evento é gratuito, só para você realmente trazer a persona, aí vale a pena, porque o importante é divulgar. Outro exemplo, se você está fazendo um marketing digital de reconhecimento de marca e você quer colocar esse post, que 1 milhão de pessoas veja esse post ou tenha pelo menos uma noção de quem é o Hub Mulher. Então aí vale a pena investir nas redes sociais. Eu vejo nesses dois pontos. Existem outros pontos, mas não é tanto o foco desse treinamento. Mas eu quis colocar esse ponto para entender o que é o Google e o que são redes sociais, quais são as diferenças. Então, no Google você vai vender diretamente para a necessidade. E nas redes sociais é uma tentativa, é um reconhecimento da marca, é uma divulgação em massa. Lembrando que o Facebook ele tem um sistema de programação que ele limita a distribuição do post orgânico. Ok? O orgânico é aquele gratuito. Então, se você quer atingir mais pessoas, ir além do que a sua fanpage já tem de seguidores, é realmente investindo um dinheiro. Que aí é um outro treinamento, existem outras estratégias e assim por diante. E aí, um último ponto importantíssimo, as métricas são importantes para o sucesso de qualquer negócio. Então, a gente fica com esses 3 pontos aí introdutórios para a gente entender o que são redes sociais e o que é o Google, né? A parte da pesquisa lá da palavra-chave e tudo mais. E aí vem um outro ponto também interessante, que eu já dei uma boa salientada aqui, como destacar a marca. Então, você tem o reconhecimento, você quer que todo mundo comece a falar de você, já ouvi falar do Hub Mulher? Já ouvi falar, acho que eu vi no link. Aí a pessoa começa a trazer associações. Isso é trazer reconhecimento. E autoridade, quer dizer, o Hub Mulher é assim, ele faz isso, essa é a identidade visual, eu já conheço, só de bater o olho eu já identifico. A mesma coisa quando a gente vai ver os bancos, principalmente quando você vê aquela cor, fala, nossa, mas aquilo parece uma publicidade daquele banco, ou aquilo parece uma publicidade daquela marca de carro. A fonte da letra, então isso daí também faz com que crie autoridade, reconhecimento, e as pessoas só de bater o olho na descrição já sabem, é daquela empresa que eu estou lendo esse artigo ou eu vi aquela frase. Então, outros pontos para complementar o que eu acabei de falar. Responder os seguidores / clientes. Então, se vocês querem seguidores, a resposta tem que ser muito rápida. Se alguém deixou no comentário, agradecer. Se alguém deixou um comentário negativo, que é normal, responda também, tente trazer a satisfação, porque essa agilidade, essa rapidez faz com que você crie uma autoridade, faz com que você crie um reconhecimento.
Porque no marketing digital existem 2 pontos cruciais para o sucesso de uma marca. As pessoas falam mal da marca se acontece uma vírgula. E esse mal se dissipa de uma forma monstruosa. Em poucas horas, muitas pessoas, centenas de pessoas, já sabem aquela coisa ruim, aquela notícia ruim. Agora, quando você atende bem, quando a pessoa está satisfeita com o seu conteúdo, com a própria empresa que está fazendo essa postagem, não se fala, raramente. Não é uma coisa ramificada como algo negativo. Infelizmente, o negativo ele tende a se expandir para muito mais pessoas muito mais rápido do que um ponto positivo. Então, quando você responde os seguidores, quando você dá satisfação, quando você está ali conectado com quem está seguindo você, principalmente com quem está seguindo você, você se torna mais próximo à sua persona. E aí, consequentemente, você acaba aprendendo mais sobre a sua persona. Então, isso faz destacar a marca, faz reconhecer o cliente, você ganha mais o cliente se torna apaixonado pela sua empresa, pelo seu negócio, pela sua marca e assim vai. Utilize influenciadores. Quem são os influenciadores? São pessoas que já têm vários seguidores. São pessoas que já estão sendo... Essas pessoas já são reconhecidas por outras pessoas. Ok? Então, esses ganchos, quando você consegue entrar em contato com essas pessoas, automaticamente você consegue trazer mais pessoas para o seu negócio. Porque pensa o seguinte, vamos supor, você que está me assistindo, você segue alguém. Provavelmente alguém você conhece na internet que você acaba seguindo. Eu gosto muito de uma pessoa que fala sobre o crescimento profissional, Max Geringer. Muitas pessoas gostam, muitas não gostam, muitos criticam, mas eu tenho uma referência. Eu gosto muito, o Daniel Godry. São pessoas, figuras aí conhecidas por muitas pessoas. E aí quando você vê o Daniel Godry falou daquela pessoa, poxa, deixa eu ver quem é. Eu estou falando de figuras, de pessoas, de influenciadores de grande escala dentro da internet ou dentro do mundo que eles trabalham. Mas existem pessoas ali, de repente um diretor de uma empresa, uma pessoa que faz um trabalho social que já tem 1000 e poucos seguidores. Desses 1000 e poucos, quantos nós conseguimos atingir? Então tem que ver isso daí também e ver também o perfil daquele influenciador. O negócio de vocês é para mulheres, vocês não vão de repente fazer algo para homens. Então, né, tem que definir o público e esses influenciadores. Até onde esse influenciador vai ser positivo para o meu negócio, ok? Ou não vai atrapalhar em vez de ajudar. Tem que ter essa avaliação, essa análise crítica. Conteúdo relevante, marketing de conteúdo, marketing de conteúdo. De 2016, quando eu comecei a entender o que era marketing digital, em 2017 eu me especializei, fiz vários cursos voltados a várias ferramentas. O marketing de conteúdo já era famoso naquela época. Ainda está. Só que tende a ser moldado e mudado conforme as gerações. Então, do que era feito o marketing de conteúdo no passado, hoje é um pouco diferente. Então, é entender, é estudar o que o mercado ele está oferecendo. Então, alguns pontos aí importantes para a gente entender de um modo abrangente o que é o marketing de conteúdo, que não fazer alguns pontos importantes. Primeiro ponto aqui, ó, não foque na cobrança. Mas como assim, Rodrigo? Eu não estou cobrando nada de ninguém. Se você colocar numa postagem, siga a gente, que todo dia você vai ter postagem. Você está cobrando a pessoa, olha, siga a gente, venha com a gente, deixe um like na postagem. Então tem que tomar cuidado isso porque você está cobrando algo. A pessoa só está lendo o seu post, só está ali, ela não quer algo que... Nossa, mas já está cobrando um like, que eu entre, que eu vá. Você vem agora. Então tem que tomar cuidado com a sutileza da comunicação, ok? Lembrando que o marketing de conteúdo, o próprio nome diz, é um conteúdo. Você está entregando algo de valor gratuitamente. Esse é o segredo do marketing de conteúdo. Não queira abraçar o mundo. Hoje eu vou postar disso, hoje eu vou postar daquilo, porque eu vi outra empresa fazendo, porque isso é legal, porque... A gente tem que ter uma linha para seguir. A gente encontrou essa linha bacana dentro de alguns testes que eu já vou explicar logo à frente.
Ah, ok, encontramos. Então essa é a nossa linha de sucesso. Pode demorar para você encontrar qual é a sua linha de postagens ideais, pode demorar. E, igual eu falei, pode também ser relevante a tendência do momento. Então, de repente, no conceito, no nosso conceito hoje, fala, isso é o mais ideal para a nossa empresa, para o nosso segmento, para a nossa marca. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é uma questão de avaliação que a gente vai falar um pouco mais para frente. Entenda a sua persona, dores e objeções. Isso daqui para o sucesso do marketing de conteúdo é muito importante. Por quê? O que são dores? As dores de uma persona é quando ela tem necessidade de algo. Ela precisa de algo. Ela precisa consumir um conteúdo, ela precisa consumir um produto, aí é um investimento, a pessoa vai pagar por aquilo, vai colocar o cartão de crédito lá na internet, ok? Então, existem dores que a gente pode, nossa, fazer uma lista de dores. A pessoa que está precisando de uma informação urgente de um computador que parou de funcionar. Ai, quero uma informação. Está buscando. E dentro disso, a pessoa pode até seguir você depois. Então, quando você tem um conteúdo de valor relevante para essa pessoa, que um conteúdo desse não é fácil construir, exige muito conhecimento, muito estudo, algo associado à sua marca, ao seu segmento, entregando para a pessoa evoluir mais como profissional. Então, você atingiu a dor. Queria tanto aprender como falar em público, aí a pessoa acha um post do Hub Mulher bem legal lá falando como falar em público. Inclusive no meu canal tem aqui como falar em público, tá? Eu dou dicas sobre dicas de oratória. Então, deixa o gancho aí, hein? Então, as dores e objeções é realmente entender a necessidade do cliente. E as objeções? As objeções é quando a pessoa ainda não acreditou que aquilo é para ela. Essas são as objeções. Aí ela vê lá, né, um anúncio. Criamos, né, o título do anúncio lá, da postagem, diz o seguinte: criamos isso pensando em você. E aí vem todo, né, essa primeira frase aí de engajamento. E aí vem toda uma explicação, um negócio gratuito, um negócio bacana que vai envolver. E aí a primeira objeção: não, mas isso eu nem tenho idade mais para isso. Inclusive, uma coisa bacana do Hub Mulher, vocês quebraram aquela parede de dizer o Hub Mulher é só para mulheres até tantos anos. Vocês têm o perfil lá de pessoas acima de 50, então isso é muito abrangente. E divulgar isso, porque às vezes as pessoas olham isso e falam, não, mas o Hub Mulher está fazendo divulgação que é só para ter certa idade. Não é para mim isso daí, eu já tenho 46, 52. Então, criou uma primeira objeção. Então, essas são objeções. Quais são as objeções? Aí é uma questão de análise, de estudo, do seu tipo de negócio, do seu segmento. E aí, dentro disso daí, você consegue construir posts de engajamento e quebra de objeção. Quando você fala de quebra de objeção, o que você está falando? Você está falando exclusivamente com a pessoa e falando, olha, realmente isso é para você de forma indireta. Por isso que eu falo, hoje para você falar em quebrar objeções, são tentativas de postagem. Não é na primeira postagem, uau, consegui mais seguidores de todas as postagens que eu já fiz nas redes sociais, esse foi o maior. Não, exige muito para você conseguir chegar nesse parâmetro. Ok? Então vamos lá. Olhar para os canais certos foi o que eu falei no início. De repente o LinkedIn é interessante, o Facebook também, o Instagram também e de repente o blog não. Ou o blog é. Ou de repente a gente está investindo muita energia financeira e de profissionais em uma determinada rede que na verdade não tem nada a ver com o segmento da empresa que eu estou fazendo essa gestão. Então essa é uma análise importantíssima que precisa ser feita. Então, até onde é viável, até onde não é viável esse canal. Então, essa análise é muito importante. Ah, Rodrigo, mas eu quero manter todos. Ok, mas qual você vai investir mais energia? Ah, não sei, tem que analisar. Então, analisa. Se a sua energia é para um determinado ponto, então foca qual seria a rede. Você chegou num ponto. Olha,
Nós precisamos hoje atingir esse tipo de cliente, esse tipo de empresa. Aonde essas empresas estão? De repente, essas empresas não estão necessariamente na internet. Elas estão em eventos. Então aí você vai manifestar a equipe da empresa, da ONG, da instituição e ir até esse evento para tentar atrair essas pessoas. São estratégias online e offline também que servem para você trazer todo esse público, principalmente para conhecer a sua marca. Publicações verdadeiras e relevantes, tá? Então, essa frase aqui já diz tudo, né? Não adianta você ficar inventando historinha, conto de fada lá que não vai engajar e a primeira leitura a pessoa não quer nem saber mais da próximo artigo que vem. Então, tome muito cuidado. É aquilo que eu falei. O que é ruim parece que destrói, mas destrói num efeito avalanche. O que é bom, vamos almejando ao pouco. É bom, nossa, tá interessante, vou ver, não sei se eu começo a seguir. Né? É um negócio bem estratégico e cansativo, mas chega um momento que você consegue chegar. Invista em mídias pagas. Só que para investir em mídias pagas, você precisa entender qual é a melhor mídia paga. Quando a gente fala em mídias pagas, são publicações dentro das redes sociais, dos canais de comunicações. Mídias são canais de comunicações. O Facebook é uma mídia. O LinkedIn é uma mídia, essa linguagem dentro do mundo do marketing digital que se utiliza. Mídias pagas, então você vai utilizar a postagem e impulsionar essa postagem dentro da sua plataforma de rede social que você está utilizando. Lembrando, não é o intuito desse treinamento explicar isso, mas eu vou deixar esse asterístico aqui. Toda vez que a gente estiver administrando uma página, um LinkedIn, qualquer página de qualquer rede social, evite, ou não use, eu vou falar assim, não use aquele botãozinho lá, coloque R$2 aqui e impulsione, porque existe uma coisa chamada segmentação numa configuração de investimento no marketing dentro das redes sociais. Você precisa segmentar qual é a idade, qual é o público, para onde você vai, qual é o tempo que vai ficar rodando essa campanha, qual é a região do Brasil. Quando você segmenta, utiliza o administrador de planejamento de campanhas pagas, aí você tem todo isso. Você quer uma campanha de engajamento, uma campanha para trazer inscritos para o seu site, vendas, tem um monte. Se eu não me engano, só no Facebook existem mais ou menos 18 tipos de campanhas diferentes para você poder usar de estratégia para o seu negócio. Então, isso se chama segmentação. Eu estou segmentando a minha campanha de marketing. É importante investir? Sim, se tiver um budget para isso, focado naquele investimento, é interessante. Só que aí você precisa entender um pouco de métricas que a gente já vai falar já. Ok? Então, só o orgânico é bacana, é bonito, mantém bem robusta, né, a página da empresa, mas se vocês querem ir além do que é aquilo hoje, daquela bolha, estourar a bolha, as mídias pagas vale a pena. E aí pode surgir uma dúvida, quanto eu invisto? Depende do público-alvo que você quer atingir. Quando eu fazia investir, né, eu fazia um orçamento para investir em mídias pagas, a pessoa me falava assim, Rodrigo, quanto você cobra? Primeiro que tem a mão de obra do próprio consultor que está desenvolvendo, né? Então eu também fazia todo um estudo da empresa. Então isso é importante fazer. E segundo, se a pessoa é igual você encher o tanque do carro, para pensar. Se você vai viajar só dentro de São Paulo, você vai investir uma quantidade no seu carro lá para encher o tanque. Eu estou tentando associar para que a gente possa entender. Se você vai falar assim, não, eu quero todo centro-oeste do Brasil andar de carro. Então, né, você vai ter que investir um pouco mais no combustível aí e para conseguir andar todo... Ah, não, eu quero pelo menos 12 países, 12 estados dentro do Brasil. Peraí, então a gente vai fazer um novo orçamento aqui que exige muito mais combustível para você atingir. Esse tipo de explicação eu faço para os clientes para que eles consigam visualizar por que aquele valor. Nossa, mas é digital, a pessoa vai olhar.
mas precisa de mais combustível. Com 50 reais você não consegue divulgar para todo o Brasil. Você consegue programar, mas o desempenho não vai ser igual. Ok? Então eu estou dando algumas introduções aqui na parte de mídias pagas. É um mundo, é um outro treinamento, é um outro curso, é muito técnico, tá? Mas só para vocês entenderem, nossa, Rodrigo, só para fazer para minha cidade 50 reais pode ser mais do que suficiente. Agora, quando você fala no estado onde você mora, 50 reais, pode nem fazer nada. E aí, olha o que eu fazia. Quando a pessoa falava, Rodrigo, tinha situações que eu começava a negociar com a pessoa e aí eu chegava no ponto seguinte, quanto você tem para investir? Olha, eu tenho 250 reais por mês. Tá, então eu vou fazer o seguinte, vamos começar só pelo estado que cobre a sua empresa. Obviamente, tem uma série de detalhes. A empresa dessa pessoa é um público muito amplo? Não. Então, obviamente, fica mais barato investir. Ah, sim, o meu público é muito amplo, eu faço eventos. Então pode ser homem, mulher, criança, adolescente, não importa sexo, não importa idade, é um evento cultural. Nossa, então exige muito combustível pela mesma dimensão, diferente desse meu parente que tem uma empresa de painéis solares. O público é muito enxuto, não tem tantas personas, é aquela persona. Primeiro é um projeto, ele está vendendo um projeto, não é bem um produto. Ok? Entender a empresa para você dar um orçamento na questão financeira, quanto a pessoa precisa investir. Sabe por quê? Quando eu estava aprendendo, a pessoa fala assim, Rodrigo, eu tenho 50 reais para fazer para metade do Brasil. Falei, beleza, vamos fazer, já ajuda. Só que aí, quando eu ia mostrar as métricas para esse meu cliente, Rodrigo, mas eu não vendi nada, porque o anúncio não teve força para impactar mais pessoas realmente interessadas naquele segmento. Deu para entender? Então, eu não pegava, quando a pessoa não tinha budget suficiente e queria atingir todo o Brasil, eu falava assim, não, ou a gente começa da forma que eu estou direcionando você, ou eu prefiro não pegar. Então, aí, às vezes, eu perdia cliente por causa desse motivo, mas era melhor assim do que a pessoa julgar o meu trabalho como não sendo um trabalho de qualidade. Então, são muitos detalhes. Então, isso daí, mídias pagas, ok? Isso daí fica para uma próxima, quem sabe. E uma ferramenta, eu vou ensinar para vocês aqui, mantenha um relacionamento com os seguidores através do PDCA. Eu acho que quem é de corporação, de indústria, desse segmento mais industrial, mais da parte de gerenciamento, sabe o que é um PDCA. O PDCA são abreviações de Plan, Do, Check e Action. Ou seja, essa ferramenta ela é uma gestão de projetos. Projetos rápidos, projetos focados, projetos direcionados. E a direção nossa é o quê? É relacionamento com seguidores. Então, o ciclo PDCA diz o seguinte, vamos planejar qual persona queremos atingir esse mês? Vamos planejar. Vamos desenvolver que tipo de post? Ó, acompanhando o meu próximo ponto aqui, ó. Eu estou traduzindo, né? A gente sabe que é plan, do, check e action, que é uma abreviação em inglês. Traduzindo, o P, planejar, o D, desenvolver, fazer, o C é checar e controlar e o A, avaliar, agir. Então, em resumo, vamos planejar qual persona nós queremos atingir esse mês? Sim, aquelas pessoas que mais estão envolvidas na nossa publicação. Legal, vamos fazer algo para elas. Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai desenvolver? Isso, aquilo, vai precisar daquele recurso, tal. Legal. Começou a rolar a campanha. Começou a rolar aí, publicaram, vocês estão checando, estão controlando, estão analisando o que está acontecendo. Olha, chegamos à conclusão. Vamos avaliar e tomar uma decisão. Continuamos, mudamos um pouquinho, moldamos um pouquinho. O que nós fazemos? Ok? Então, o PDCA ele ajuda muito nessa decisão do que fazer. Da onde vai? Para onde vai? Existem outras, existem o 5 porquê, o Ishikawa e assim por diante. Um monte de ferramenta que não vem tanto ao mérito agora. Ok? Então, esse é o PDCA. Ele ajuda muito até para uma viagem, tá? Você vai fazer uma viagem, utilize o PDCA. O 5W2H para gestão de projetos também ajuda bastante e direciona.
mas vamos deixar ferramentas da qualidade para outro curso. Então vamos lá. Outro ponto. Gerar parcerias. Como identificá-las? Então vamos entender. Então, parceiros que fazem sentido para o seu negócio. Eu nem preciso explicar muito. Então, se você vê que ele faz sentido, por que não? Vamos tentar convidar, vamos tentar se envolver, vamos convidar para um evento, para uma reunião, de repente online, de repente físico, enfim. Aí é da criatividade, da gestão do marketing da empresa, do segmento que vocês estão gerenciando. Identifique algo em comum entre você e esse possível parceiro. Quando eu falo você, é a empresa que você está administrando. Então, o que tem em comum? O que seria legal eu absorver desse parceiro para a gente? O que seria interessante? O que ele vai agregar para os meus consumidores? Essa análise que a gente tem que fazer também. Qual a relevância desse possível parceiro? De repente, vocês estão querendo trazer uma pessoa que não é ainda o momento. A pessoa precisa se amadurecer mais como profissional, ou de repente vocês vão ter muito esforço para pouco retorno. Tem que ter essas equivalências também. Faça network constantemente, não significa que hoje nós temos 50 parceiros, chega, basta, tranquilo. Muitas empresas famosas faliram porque eles falaram, não, deixa assim que tá tudo certo. Né? A gente sabe da história da Xerox, que a Xerox hoje a gente fala, vou tirar uma Xerox, mas foi uma empresa que faliu porque falou, não, a gente já tá bem e hoje existem milhões de marcas aí, milhões não, mas várias marcas aí que fazem o que eles fazem, ou faziam e melhoraram e eles ficaram para trás. Então, faça network constantemente, deixe sempre pronto para a hora que uma pessoa sair alguma coisa, e quanto mais, dependendo do segmento, do que você está construindo, quanto mais, melhor. Elabore uma apresentação objetiva e rápida para conquistar novos parceiros. Então, o que acontece? Essa apresentação resume um pouco quem são vocês. Porque se todo mundo usar uma oratória, uma hora vai faltar alguma informação. Quando você usa uma apresentação, todos os principais pontos estão ali. E uma apresentação não é um livro, nem uma cartilha. São pontos que você vai usar de gancho para apresentar. Então, isso é uma apresentação. Né? Não sei até as pessoas que estão assistindo agora, mas a apresentação não tem muito texto. É próprio são ganchos, para seguir uma linha. Começamos aqui, esse é o conteúdo e finalizamos aqui, essa é a conclusão. Isso é muito importante para que você consiga convencer de forma objetiva, direta, sem muita enrolação, esse possível parceiro, até para um fim financeiro, uma ajuda de custo, alguma coisa assim. Convide os possíveis parceiros para os eventos da empresa, ok? Então isso é interessante como uma estratégia para novos parceiros. Os parceiros que já estão, eles têm que estar sempre, no último ponto aqui eu já até coloquei, em constante comunicação, em constante envolvimento. Não quer dizer que essa pessoa já é parceira, acabou, beleza, ela já está junto com a gente, vamos partir para outro, deixa esse de lado, porque já faz parte da gente. Essa mentalidade não é duradoura, não vai consolidar aquela parceria. Para ser sempre uma coisa sólida, precisa haver sempre esse relacionamento. Comunicação, eventos, reuniões, participe, deixe sua opinião, queremos te escutar. Valorize esse seu interlocutor, essa sua parceria. Vamos para as postagens, né? Como fazer postagens, algumas dicas importantes aí, papel e caneta na mão. Postagens para alcançar novos voluntários e seguidores. Então vamos lá. Deixa aqui, acho que dá para ver. Conhecer o perfil dos seguidores atuais. Então, quem vai gerenciar as páginas, quem vai gerir todas essas métricas que a gente já vai falar na sequência, precisa conhecer o perfil. Então, a pessoa principal do projeto vai questionar, olha, e aí, qual que é a média de idade das nossas pessoas? Não sei, eu preciso ver ainda. São informações básicas que a gente já precisa ter na ponta da língua. A média de idade do nosso público é X e X, de X a X. Essa é a média. Existe uma infinidade de pessoas ali
da 0 ano, que não tem anos, que não tem identificação na rede social, até 70 anos para mais, ok? Só que existe um envolvimento de um público com mais frequência. Qual é a idade? Então isso a gente vai ver também como entender. Então entenda, isso é só um exemplo, tá? Mas a pessoa é de qual região do Brasil? Qual região do Brasil está? As redes sociais entregam tudo isso, tá? Essa é outra métrica importantíssima para as redes sociais. Em qual período da semana e do horário da semana as pessoas estão entrando na nossa página? Eu fazia programação de post assim. Um por semana. Ok, eu vou jogar toda segunda-feira. Eu vou jogar de sábado, porque sábado o pessoal está na internet, está mais... Será? Será? É isso que está dizendo as estatísticas da sua página? Então, antes de eu programar post para clientes que eu tinha na época, eu primeiro fazia essa análise. Depois, o resultado era muito mais consistente do que antes. Então, isso é importantíssimo. Ver qual é a movimentação que está acontecendo na sua página. Que é o segundo ponto, né? Analisar as estatísticas das postagens de sucesso. Essa postagem teve tanto sucesso, o que aconteceu? Qual foi o horário que a gente postou? Por quê? Ok? Então, analisa isso daí. Existe uma outra coisa no marketing digital, principalmente para as redes sociais ou qualquer publicação que contenha imagem. Não sei se alguém já ouviu falar, porém, existe o teste AB ou ABC. O ABC seria um segundo step aí para você desenvolver. Mas o básico, quando você vai fazer um curso de marketing digital, eles falam teste AB. O que é? Você fez 2 posts iguais, ok? Isso daí serve principalmente para campanhas pagas. Você fez 2 posts iguais, idênticos, e você só mudou o título. O título de um é diferente do título do outro. Porém, o resto é tudo igual. Você precisa mudar apenas uma coisa na postagem, referente a essa postagem B. Por quê? Se você mudar muito, você não tem referência de análise do que deu resultado. Porque se você faz 2 postagens, as 2 postagens com títulos diferentes, e você vê que aquela postagem B, por exemplo, ou A, teve muito desempenho, teve um bom engajamento, um bom envolvimento, comentários, o título falou tudo. Então você descarta, tira já a outra, principalmente da campanha paga, porque senão você vai estar deixando o dinheiro aí à toa. Você tira essa outra, e aí aquela que está dando sucesso, você vai para o C, A, B, C. Qual que é o teste C? Vamos tentar trocar a imagem agora? A gente viu que o título engajou muito. Vamos ver a imagem? E de repente dessa análise C, você vê que a imagem com aquele título, sucesso. Bateu, dobrou aquela postagem que você fez anteriormente. Ok? Então, sempre se inicia com o teste AB. Apenas um ponto. Vou fazer o texto igual, o título igual, só vou trocar a imagem. Ok, teste A, B. Vou fazer o texto diferente, o título igual, a imagem igual, o texto diferente. Ok, AB. Aí depois disso você pode experimentar um C, só tome cuidado para não afundar a campanha. É muito delicado isso daí, mas existe essa possibilidade de você ainda colocar uma posição C ali para avaliar. Conteúdo objetivo e resumido. Se você vai fazer uma postagem na rede social, não é um blog. A postagem tem que ser muito rápida. A gente sabe como nós estamos contaminados de informações que estão caindo de todas as partes do nosso celular. Então, se você faz um negócio de mais de 4, 5 linhas, provavelmente a pessoa não vai engajar. Se você faz, às vezes, só uma frase e uma imagem casando com aquela frase, pode ser que o sucesso seja muito maior do que um texto todo elaborado que poderia... Aquele texto poderia ser utilizado de uma forma mais adequada, um blog, ok? E dentro desse texto você pode utilizar o call to action, a chamada para ação, que a gente já vai falar já. Escrever artigos ainda é muito bom, principalmente para entregar valores e para vocês conseguirem sair das redes sociais. Buscar aquelas pessoas que não têm rede social, não têm Facebook igual a mim. Eu não tenho Facebook. Só que eu leio muito artigo.
E os artigos acabam me trazendo para a marca, conhecendo a marca. Ok? Então, olha que legal, aquela marca me entregou um artigo tal. Eu vou me cadastrar na entrega de artigos dele lá, quando tem uma publicação, eu vou ser notificado. Então, também tem essa estratégia para você ganhar novas pessoas, um público, uma postagem estratégica. Dentro dessa questão do artigo, tem o último ponto. Direcione as postagens para a persona que você quer atingir. Então, quando você põe essa publicação, você quer atingir um determinado público que a sua empresa estudou, achou interessante, falta para a sua empresa, para o seu negócio e você quer atingir. Então você tem que tentar focar naquele público. O que aquele público gosta, qual que é a tendência do mercado, o que eu vou fazer, qual é a frase, qual é o título mais interessante, qual é a foto, ok? Então dessa forma. E aí, automaticamente você vai diversificando a sua persona. Isso vai depender de negócio para negócio, de segmento para segmento e assim por diante. Postagens de engajamento, ok? A gente falou ali para alcançar novos voluntários e seguidores. Vejam que o negócio é técnico, não é... achei essa foto tão bonita, esse texto tão legal, esse título aqui, nossa, charmosinho, vou postar. Veja a estrutura que tem até a gente decidir uma postagem realmente que vai trazer valor para a gente, ok? Então vamos para o próximo ponto aí, postagem para engajamento. Então, criar postagem com dicas, gerar valor, que é aquilo que eu falei. Criando uma postagem genérica, é muito difícil de alguém engajar. Quando você cria uma postagem que gere valor para aquela pessoa, automaticamente você consegue fazer com que ela pelo menos pare no seu post. Não passe direto, pelo menos pare ali e fale, interessante. Como ganhar mais dinheiro? É só um exemplo, tá? Eu só estou fazendo um exemplo aqui. Como ganhar mais dinheiro hoje, em 2022? Interessante. Deixa eu só ler. Não vou entrar nisso, mas deixa... Engajou. Pronto, acabou, engajou. A pessoa só parou e engajou. Existe uma métrica dentro das redes sociais e do marketing digital, o Google também tem, que é a quantidade de impressões e a quantidade de visualizações. São duas coisas diferentes. Impressões são pessoas que viram o seu post. Passou. Eu vi, mas nem vi nome, nem vi nada, passei. Mas eu vi que foi apresentado aquele anúncio para mim. E visualizações, aquelas pessoas que ficaram mais de 3 segundos em cima do seu... 3, 4 segundos, não lembro agora qual é a métrica que eles estão utilizando para considerar uma visualização. Mas ela ficou um determinado momento ali visualizando a sua postagem. O que você gostaria de encontrar na internet, ou você como profissional, encontrar na internet e falar assim, nossa, que legal. Coloque-se no lugar do consumidor do seu conteúdo. É aí que você vai começar a encaixar e entender a sua persona. Outro também para criar engajamento, que hoje está muito normal, criar postagem com interações. Por exemplo, você põe na postagem lá. No LinkedIn, eu encontrei isso já muitas vezes no LinkedIn, achei muito legal, muito criativo. Se você começou a trabalhar acima dos 14 anos, deixa um coração. Se você começou a trabalhar, não sei se é coração, mas tem os símbolos lá do LinkedIn. Se você começou a trabalhar acima de 20 anos, deixa um joinha. E assim vai, acima dos 30, deixa uma palminha. Ok? E tinha muita gente que comentava ali. Foi de uma pessoa, não foi de uma empresa isso, foi de uma pessoa que colocou. Só que é uma ideia para a gente trazer para a gente. Usar a plataforma ao nosso favor. Então essa é uma estratégia muito inteligente, muito estruturada e a pessoa não tem muito esforço. É só clicar ali no sorrisinho, no coraçãozinho, no joinha. Ok? Então é de se pensar também essa estratégia de engajamento. Chamada para um bate-papo. O que acontece? Você cria temas que faz com que a pessoa force um comentário. Então, mudança de carreira. Por exemplo, você pode criar aí uma postagem. E você, já pensou em mudar de carreira? Realmente isso daí funciona. Então, são essas coisas que a gente vive no dia a dia, nas redes sociais, no dia a dia online, que a gente acaba
trazendo para a nossa empresa, para o nosso negócio, para a nossa estratégia de engajamento. Quando você coloca uma postagem, até na própria foto você pode colocar essas frases de gatilhos mentais. Os gatilhos mentais servem para vender, quebrar objeções, convencer as pessoas e fazer com que ela realmente reconheça que aquilo é para ela. Ok? Gatilhos mentais são especificamente para isso. Então, frases. Você sabia que fizemos isso pensando em você? Nossa, o que vocês fizeram pensando em mim? Acreditamos que isso é muito útil nos dias de hoje. Nossa, o que é no dia de hoje? Principalmente aquela pessoa que está mudando de carreira, que está buscando um estudo, né? Então, o que é? Aí você começa o texto. Já se imaginou naquela situação? E aí você começa. Mas são frases que ao iniciar já se imaginou no quê? Você sabe dizer com quantos anos você iniciou a trabalhar, começou o seu trabalho, começou a sua carreira profissional? E assim por diante. Uma vez eu fiz uma lista para um cliente de quase 27 frases de engajamento e gatilhos mentais para vendas do produto deles. Era um cliente que vendia remédios, específico para uma necessidade que eu não precisa falar agora, mas ele vendia principalmente para mulheres, para uma necessidade de saúde. E aí o que acontece? Eu elaborei vários gatilhos mentais e dentro dos gatilhos mentais você consegue criar o plano, a estatística A e B dentro das postagens, ok? Então gatilhos mentais são isso. Você quebra objeções. Criar postagens no formato de enquetes. Ou seja, você gosta de trabalhar na sua empresa atual? Ponto. É uma enquete. Você pode interagir. Sim, deixa um like. Não, deixa um coração. A pessoa vai acabar... Aquele que engajar demais acaba comentando. Isso é normal. Já aconteceu comigo. Quem nunca, né? Quem nunca? Postagens programadas de datas comemorativas. Atenção! Atenção, porque muitas empresas cometem um pecado nisso. Utilizar datas associadas às personas. Por exemplo, não vamos fazer data da Páscoa. Quem diz que todas as suas personas comemoram a Páscoa? Quem diz que todas as suas personas comemoram o Natal? Mas a sua persona pode ser um advogado. Parabéns, dia do advogado. Parabéns, dia do engenheiro. Parabéns para você, o herói da saúde, você médico. Então, às vezes, as estratégias de marketing das pessoas, das empresas, né, das gestões, acaba pecando ali nesse ponto. Feliz Natal! Às vezes é interessante fazer internamente, queremos desejar um Feliz Natal, mas se você quer trazer engajamento, que é o intuito aqui, é você focar naquela persona. Dia do voluntário, tem dias de tudo, gente. Hoje no Brasil tem dias de tudo. Dia do voluntário, dia do dentista, dia de tudo. E aí vocês podem elaborar postagens desse dia comemorando os profissionais, as pessoas, né? Parabéns para você hoje que está completando 50 anos de vida, meio século, um conhecimento enorme. Olha, e viajar. Essas viagens às vezes traz muito resultado. Planejamento das postagens. Fluxo de postagens de 2 a 3 por semana, incluindo os eventos e acontecimentos. Por exemplo, essa semana, por isso que exige o planejamento. Você não pode planejar post se o próprio Hub Mulher já definiu um monte de evento, um monte de foto. Vamos pôr nas redes sociais, vamos alimentar. É legal, isso precisa para dizer que o grupo está ativo, está funcionando, mas num limite de postagem. Por quê? Porque outra coisa que já aconteceu, e o que eu falo nesse treinamento são experiências vividas. A redução de seguidores. Você pensa que o povo não sai do seu canal, da sua página? Sai. Porque ou o conteúdo já não tem mais nada a ver, ou realmente já está assim, enchendo o saco. Já está demais. O pessoal só vê sua publicação. Então, por quê? Hoje, quando você segue uma pessoa, uma empresa, e outra pessoa, e outra e tudo,
Você tem um pouco de todos que você está seguindo. Agora, se a pessoa está vendo muito seu, muito seu, muito seu, muito seu, começa a ficar cansativo. Então, tem que ter uma gestão. Nesse ponto, às vezes, o demais pode atrapalhar. Então, pode ser... Ah, Rodrigo, mas se eu quiser postar uma por dia? Depende. Pode ser, pode não ser. Depende se você está construindo uma série do desenvolvimento mental, PLC, PNL, né? Que é um estudo também do comportamento. Ah, vou fazer uma série disso nas redes sociais. Aí, beleza, post 1 do dia tal. Aí você deixa especificado no post que vão ter outros posts para essa semana, que é uma ideia também para engajamento. Ok? Então, tem essa estratégia. Então, se você for lá, Facebook, estúdio de criação do Facebook, o Google já vai te trazer lá a plataforma do Facebook. Você tem que estar logado dentro do seu Facebook para você poder abrir esse administrador. E aí você entendendo como funciona a ferramenta, você faz a programação para o Facebook e para o Instagram. Você consegue programar para um quanto para outro, para as duas plataformas, gratuitamente, bem planejadinho, com os gráficos, as estatísticas, tudo bonitinho. E agora, uma novidade, eu não sei, você que está assistindo, se conhece a plataforma Egoi. A plataforma Egoi, eu conheci ela em 2017. Ela evoluiu muito até agora e ela era uma plataforma era uma das melhores que eu já encontrei, de todas. Tem aquele Mailchimp, que é também de e-mail marketing. Só que o Egoi foi a melhor plataforma de e-mail marketing que eu encontrei na época. Inclusive, ele dá uma quantidade de envios de e-mails até uma determinada quantidade gratuitamente. É uma plataforma de Portugal, então se você precisar falar no chat com as pessoas, né, pedir uma ajuda, alguma coisa assim, eles falam em português com você e a escrita do português de Portugal é igual do português do Brasil. Então, fica bem fácil aí. E aí o Egoi hoje ele tem uma ferramenta dentro da estrutura deles, que é gestão de redes sociais. O último ponto aqui desse planejamento é planejamento de conteúdo, imagens, datas comemorativas, notícias e convites. Tudo isso daqui você precisa tomar cuidado para não repetir. Ah, já foi postado, tira fora porque já postamos, acabamos de postar. Então toma cuidado, tem que ter uma sincronização da quantidade de pessoas que estão administrando a página, ok? Então isso é importantíssimo. Então planejamento em base seria isso. Existem muito mais coisas do planejamento, mas como base inicial, esse daí é o ponto. Criar acesso no site. Funil raso. Vamos lá. Existe uma estratégia no marketing digital chamada funil. Normalmente essa estratégia ela é utilizada para engajamento, atração da pessoa, né? Você vai atrair essa persona para dentro desse funil. Esse funil é ilusório, tá? Não é que é ilusório, é um planejamento que você faz. Não é que tem um funil lá que você põe, você faz o desenho num funil, tá? Então deixa eu especificar aqui. Então, esse funil, o que acontece? Você começa com um monte de publicações. E aí, nesse funil, você tem, que eu já vou falar aqui, o CTA. A pessoa clicou no CTA, foi para uma outra etapa desse funil. Você está trazendo até você atingir ela para onde você quer. Acesso no site, então para onde você vai e para onde você vem. Então, você direciona a pessoa até chegar lá. Nesse caso, existe o funil raso e o funil profundo. O funil raso é aquele funil que você pôs uma publicação, pôs uma chamada de ação e a pessoa já chegou no objetivo final. Quando a gente fala de um funil mais profundo, que isso normalmente você utiliza mais para vendas ou inscrições para o seu curso, coisa do tipo, aí você começa, põe blog, põe post, põe Google, põe YouTube, tá ali, boiando um monte de anúncios seu na internet, pescando gente para todo lado. As pessoas entraram, elas caíram para a primeira parte do funil, landing page. É um site de uma única página, aonde a pessoa vai entrar e vai entender daquele post que ela veio.
Depois existem outras estratégias que quando você entrou lá, você consegue fazer o traqueamento do IP da pessoa e aí você consegue fazer, todo mundo conhece isso, eu já ouvi falar de todo mundo, nossa, mas aquele anúncio está me seguindo, que são os cookies que existem e assim vai. Já está muito técnico, então deixa eu voltar aqui para o funil raso. Então, criar acesso no site através do funil raso. Uma postagem na rede social. Para continuar lendo o nosso blog, clique aqui e você cria o linkzinho, pum, clicou. O clique aqui é o CTA que eu falo aqui. É o Call to Action, é a chamada para ação. Você vai criar postagens convidando as pessoas a conhecer determinado blog, é um convite. Ou, se não, você começa com uma pequena introdução sobre aquele blog, ou sobre o que está no site, sobre agenda, sobre alguma coisa. E aí a pessoa vai clicar e vai ser redirecionada para aquela página. Dentro do CTA, você pode colocar a pessoa direcionar, veja as nossas datas comemorativas para evento gratuitos para a sua evolução profissional. Clique aqui para saber mais. Aquele é um CTA. É uma chamada para ação, Call to Action. Então, você clicou lá, foi para o calendário. Você tem que levar o consumidor do seu conteúdo diretamente para aquele conteúdo que ele engajou. Porque senão você acaba desvalorizando a marca, ok? Isso é muito importante, principalmente quando você está investindo dinheiro. Então, você pode chamar para um calendário, datas comemorativas, eventos que a instituição vai fazer. Você pode, dentro de um funil ainda, fazer... Você quer participar do nosso webinar gratuito sobre crescimento profissional? Então, aí você faz um formulário, inscreva-se aqui e você vai garantir já gratuitamente seu nome na lista. Formulário, eventos, atualizações. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Antigamente, década de 90, a gente está falando aí mais ou menos década de 90, existiam os outdoor, né, os panfletos. Até hoje ainda a gente vê bastante esse negócio de panfleto. Só que o panfleto, essas coisas físicas, você não consegue mensurar e nem medir o desempenho, ok? Fora que é muito limitado, né? Eu, na minha adolescência, cheguei a entregar panfleto em bairros, eu fazia, nossa, quilômetros andando a pé, entregando panfletinho nas caixinhas de correio. E hoje, praticamente, ainda deve existir isso ainda, mas dessa época para hoje, bem menos. Os KPIs te mostram todos os desempenhos das redes sociais. E eu vou explicar um pouco o que é KPI, porque quando você abre um monte de gráficos, você fala assim, isso são KPIs? Não, não é bem assim. E KPIs, na tradução em inglês, é Key Performance Indicator, que seria a chave da performance de indicação. Então, eles deram uma remoldada para traduzir e são indicadores de performance, ok? Então, KPIs são indicadores de performance. KPIs você vai ver tanto no mundo corporativo quanto nas redes sociais, né? Na gestão das redes sociais. Eu uso muito KPIs até hoje. Para cada segmento, um KPI específico. Então, o KPI ele pode ser análise mensal, análise diária, análise por hora, análise anual, ok? Então, pode ser dentro disso daí, dentro dessa média de tempo. Nas redes sociais, o interessante é você fazer o KPI dentro do mês, ok? Dentro de 30 dias. Então, você contou 30 dias, fechou o mês, coleta as informações e vê qual foi o desempenho referente ao mês anterior. Então, como funciona? Alguns KPIs importantes aí para a gente ter nas redes sociais, nessa parte digital. As curtidas das postagens. Quantas pessoas curtiram? Impressões das postagens. Quantas pessoas viram a minha postagem? Quantas pessoas comentaram as minhas postagens? Análise das melhores postagens. Quantas postagens campeãs nós tivemos hoje? Ok? Você vai ter um monte de postagem, mas daquelas, quais foram as melhores? Daquele montante que você postou no mês. Quantidade de novos seguidores. Então, no mês passado nós tínhamos 120, hoje nós temos 142.
Opa, aumentamos um pouco. Informações demográficas. O que são informações demográficas? Vou trazer um pouquinho para cá. A pessoa é homem, mulher, a idade, que a gente já vai ver como identificar, o local do Brasil e o horário de maior acesso na página. Ok? Isso são KPIs importantíssimos e a gente já vai entender como extrair o KPI de um gráfico estatístico. Um gráfico estatístico é um gráfico em que ele tem oscilações constantemente. Então, esse é chamado de gráfico estatístico. Então, o que acontece? Quando a gente acessar as redes sociais, a gente vai encontrar vários gráficos, várias métricas. Lembrando que eu não vou ensinar como você acessar, porque ao fuçar na ferramenta, na plataforma que você estiver utilizando, você já vai chegar em alguns gráficos. Aonde você começar a acessar, você já vai ver que já vão ter informações. Mas, dentro de ferramentas administrativas, se eu não me engano, se ainda é esse nome no Facebook, você vai ter várias métricas. E aqui eu coloquei como exemplo uma métrica, né, um tipo de um gráfico para a gente interpretá-lo, a gente compreender. Então, a compreensão e interpretação de um gráfico, primeiro de tudo, inicia-se no título. Então, tráfego agregado de computadores e de dispositivos móveis. E aqui esse gráfico você consegue ver dentro da legenda. Aí você fala, nossa, quanta linha, não estou entendendo nada. O que é em azul, que tem bolinhas, são computadores, pessoas acessando pelo computador. E o quadradinho, dispositivos móveis. Então perceba que 3 de agosto, agora a gente está lendo o gráfico. No dia 3 de agosto, eu tive mais de 30 pessoas acessando pelo computador. No dia 6, o acesso foi muito maior pelo celular. Ok? No dia 5, aqui ele tá pulando alguns dias para poder encaixar esse filtro aqui, ó, do dia 30 de julho ao 28 de agosto, ok? Então ele acaba dando aquela achatadinha aí para não ficar tudo estranho aqui os escritos, eles resumem e deixam só os quadradinhos para você se localizar. Então no dia 21 é esse daqui, ó, tá bem no centro do dia 21. Dia 22, 23, 24, ó, caiu em cima também daqui da data, ok? Então, isso é interpretar. Aí você vai falar, Rodrigo, como que eu extraio o KPI de um negócio desse? Primeiro que eu comentei, nas redes sociais é interessante você fazer mensalmente. Então, dentro de um mês, você vai pegar os dados, a gente já vai ver outros gráficos aqui, e aí você vai falar assim, olha, dentro do mês, a gente teve um pico máximo de 30 acessos em comparação com os celulares. Então a gente conseguiu bater um pico máximo de acesso de computadores, com computadores, né? E aí, dentro disso, você vai tirar uma média. Tudo bem, a gente teve um pico de computadores. Mas no final das contas, quem está acessando mais? São computadores ou são celulares? Aí você vai. Nesse dia aqui, existe um cálculo de média. Você soma tudo e divide pela quantidade somada. Essa é a média. Só que você tem também a possibilidade, só de você olhar aqui, você já vê. Qual que é a linha mais alta aqui? Smartphone. Ó, tá tudo acima, 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 acima. Por mais que esse teve um pico de acesso, esse daqui também teve. E relevante a tudo que foi antes, a gente já consegue concluir que pelo menos 70% dos nossos usuários são via celular. Então a minha postagem tem que ser quadrada, retângula, aquela widescreen, como que tem que ser nossa postagem? Então através disso você já consegue ver como que você vai estar elaborando sua postagem. Rodrigo, só tem linhas aqui, uns números laterais, ok. Vamos ao início. Título, reações, comentários e compartilhamentos. Ok, então 3. O título está falando que são 3 índices estatísticos que eu vou estar vendo nesse gráfico. Mas quais são os 3? Então vamos identificar. Reação. O que é reação? Reação é esse roxinho aqui, mais espesso. Ah, então é esse daqui. Comentários, esse rosinha claro. Ah, esse daqui. Compartilhamentos. Opa, é esse mais baixinho aqui. Então nós não tivemos tantos compartilhamentos. Mas reações tivemos bastante.
Bastante ou pouco, a nível de gestão, não existe, é genérico. Você tem que falar assim, bastante quanto? Nós batemos 4K, para quem não sabe, na linguagem corporativa, o K significa 1000. Então, 4.000 reações nós tivemos. Reações é igual a engajamento, ok? Então, nós tivemos 4.000 reações. Então, veja que tem uma outra linha bem clarinha aqui. A gente vê que bateu o pico neste dia 28 do mês de junho. Ok? Então, essa é a forma de você interpretar um gráfico na rede social. Aqui são os das horas das semanas. Então, quando aquele horário, aquele dia da semana tiver um azul mais escuro, com mais intensidade, significa que foi o maior pico. E também você consegue interpretar neste gráfico aqui, ó. Não tivemos tantos acessos dentro das 4 da manhã, das 3 às 4 da manhã, ó. Das 3 às 4 da manhã não tivemos muitos acessos. Então eu não vou programar uma postagem nesse horário. Meio-dia, olha, começa a ficar interessante. A 1 da tarde é o pico máximo. E aqui a análise das postagens. Olha que legal, isso é do Facebook. Então, direcionamento. Aqui no caso a região que você está direcionando. O tipo, quando você põe a flechinha em cima, ele vai mostrar o que quer dizer aqueles dois quadradinhos. O que quer dizer essa corrente. Alguns eu já sei, ó. Esse da imagem são fotos. Esse daqui são links que você criou. Esse daqui são imagens, são vídeos, links. Mas se você passa só o mouse e deixa o mouse descansando, né, a flechinha do mouse ali descansando em cima do símbolo, ele já te dá uma pequena explicação lá, um resumo do que é. E aqui a gente consegue ver, ó, cliques em publicações. Então, nessa publicação, eu tive 152 cliques. Reações, 64. Mas foi interessante, o Call to Action funcionou aqui. Eu tive cliques. Cliques é realmente a chamada para ação. A pessoa precisa clicar em alguma coisa. Alcance orgânico. Olha esse daqui. O alcance orgânico. Ah, Rodrigo, mas como você sabe que é 6.2K? 6.200 é de alcance, porque é o laranja. Ok? Todas as publicações enviadas, ou seja, publicadas. Ok? Aqui a data, o horário que foi programado. Então, olha como a gente consegue extrair um monte de informação só dessa tela. Então, vamos lá. Se eu perguntar aqui, qual que é o melhor horário de desempenho? Às 10h45. Ah, Rodrigo, mas eu postei um outro que não teve esse mesmo desempenho. Então vamos ver qual foi o tipo de postagem. Olha, foi um vídeo. Você postou uma imagem, por exemplo, tá? Eu só estou fazendo um exemplo aqui. Então vamos voltar a postar um vídeo. Ah, mas aquele vídeo falava de tal coisa. Então vou voltar naquele vídeo e fazer um parecido com aquele. Então, dentro dessas análises, interpretações estatísticas, isso aqui é pura estatística. Você consegue ter uma tomada de decisão. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E aí o que acontece? O último aqui que eu quero colocar é os últimos pontos, né? Estar buscando melhorar sempre dentro das métricas. Se você viu que aquele horário foi o melhor, o ápice, não queira experimentar outro horário, porque você já tem esse gráfico, a página já está rodando há mais de um ano. Se é inicialmente, se a página é nova, vamos começar do início, você tem que experimentar um pouco de tudo dentro das publicações. Um pouco assim, um pouco vídeo, um pouco daquela outra forma. Investir, para investir você precisa estudar o perfil da empresa, como eu falei no início do treinamento. Não se esqueça das métricas, de interpretá-las, e estar sempre conectado com as tendências do mercado.